Na maioria das vezes que andamos pelas ruas, estamos distraídos e com pressa de chegar ao nosso destino. São muitas pessoas, ruas, carros, prédios, sons, estímulos visuais que raramente paramos para analisar e apreciar qualquer coisa. Ignoramos sua história e dessa forma esquecemos seu passado. Por trás de cada prédio existe uma história, uma sociedade, uma época. Tudo isso pode ser estetizado em sua arquitetura. As pessoas modificam o espaço e o espaço modifica as pessoas. É por esse motivo que a arquitetura é tão importante. Desde a origem da cidade até as construções mais recentes, podemos reconhecer estilos estéticos, comportamentos e valores de cada século. Embora São Paulo hoje seja composta principalmente pela mistura de edifícios do período moderno e contemporâneo, edifícios coloniais ainda podem ser encontrados principalmente na zona norte e no centro da cidade, uns em ruínas e outros em pleno uso. Esse estilo arquitetônico, que surgiu em 1500 e predominou até a independência do Brasil, recebeu forte influência europeia, boa parte britânica, e é muito comum nas igrejas ou estações, como por exemplo a Estação da Luz. Com a arquitetura colonial caindo em desuso, muitos outros estilos surgiram, como a neoclássica, eclética, arte nouveau, arte deco e, finalmente, a moderna, que nasceu de berço carioca e, mesmo que já existisse no Brasil desde 1922, ganhou popularidade apenas por volta dos anos 50. Nesse estilo reditam-se elementos decorativos, ornamentais e supérfluos. Utilizam-se linhas e formas geométricas definidas. As construções são limpas, econômicas e úteis. A primeira obra modernista em São Paulo foi essa, a Casa Modernista, localizada na Zona Sul, na Vila Mariana. O projeto foi idealizado por um arquiteto ucraniano, Gregory, e feito em 1927, e a construção foi realizada em 1928. Hoje se encontra em estado de conservação e é um ponto turístico popular. Mas não mais popular que o MASP, Museu de Arte de São Paulo. É uma obra que privilegia a verdade estrutural, sempre deixando exposto elementos estruturais e o concreto aparente. O doador do terreno à prefeitura não permitiu a construção de uma obra que prejudicasse o panorama da cidade. Dessa forma, seria necessário que o projeto fosse subterrâneo ou suspenso. Logo, Lina Bobardi e o engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz optaram por ambas as alternativas. Sua inauguração em 1968 teve a presença do príncipe Philip e da rainha Elizabeth II da Inglaterra, a quem coube o discurso de inauguração. O MASP hoje é uma das maiores atrações da cidade de São Paulo e também uma das maiores obras da arquiteta Lina Bobardi. Lina Bobardi foi uma das arquitetas modernistas mais icônicas do século XX, conhecida principalmente pelo MASP, a Casa de Vidro, lugar onde morou quase sua vida inteira, e o Sesc Pompeia. Nascida em Roma, na Itália, em 1914, a história de vida de Lina foi marcada pela guerra, criatividade e muito trabalho. Apaixonada pelo Brasil, ela se preocupava com o cenário político e com a influência da arquitetura no convívio e cotidiano das pessoas. Assim, suas obras retratam sua crença que projetos não eram só construções, mas também poesia e serviço coletivo. A arquiteta manteve sua intensa produção cultural até 1992, ano em que morreu aos 77 anos. A arquitetura contemporânea é considerada depois do período pós-modernidade, iniciada nos anos 80 e 90 até os dias atuais. A arquitetura desenvolvida no Brasil neste período até os dias de hoje apresenta o reaparecimento de linguagens projetuais fortemente comprometidas com a retomada do racionalismo, a base conceitual do movimento moderno com tendências minimalistas. Por outro lado, verifica-se uma busca de ideias e soluções mais voltadas à questão do conforto ambiental, aliado aos processos de racionalização da construção. Olá, tudo bom? Eu sou o Wendel, formado em arquitetura na Casper Libero. Recebi algumas perguntas de vocês e vim aqui responder. Bom, bora lá. Vocês me perguntaram aqui qual a importância de preservar edifícios históricos como a Estação da Luz ou a Casa Modernista, por exemplo. Na minha opinião, isso é primordial, né? A arquitetura também é uma forma de contar o que aconteceu no passado. Então ela vai preservar a nossa história, né? A história da época e a cultura também, né? Aí uma outra pergunta aqui que apareceu para mim: como você acha que a arquitetura se relaciona com a arte? A arquitetura, na verdade, na minha opinião, ela não se relaciona só com a arte, né? Ela é a arte em si, né? Ela apenas usa o concreto e o aço para fazer aquilo, né? Mas
de uma maneira, por exemplo, que ela consiga expressar alguma coisa, né? Assim como um quadro, uma escultura, né? Então, assim, eu acredito que elas estejam relacionadas diretamente, né? Assim como a Semana da Arte Moderna ajudou muito no desenvolvimento da arquitetura moderna. Então, acho que elas se correlacionam. Uma última pergunta aqui: como que eu imagino o futuro da arquitetura após o período contemporâneo, né? Difícil, né? Mas assim, pelo que eu observo, em São Paulo é uma forte tendência ao minimalismo e às obras cada vez mais voltadas para o conforto ambiental, né? Então assim, prédios mais altos, casas menores, por causa do crescimento da população também, né? Isso assim, a população está crescendo, então a gente precisa, né, de uma certa forma expandir, e a gente, hoje em dia em São Paulo, a gente tem essa expansão para o alto, né, e com casas menores. A gente já vê isso acontecendo em São Paulo, aliás, né? Tem muito mais estúdios, kitnets, né, e cada vez mais estão sendo construídos, né? E até, por exemplo, a questão de que muitas empreiteiras estão comprando terrenos, por exemplo, que naqueles terrenos tinha 3, 4 casas e, na verdade, transformando aquilo em 6, 7 estúdios, né? Então, assim, na minha opinião, eu entendo que a arquitetura vai acompanhar essa necessidade da população, né? Por tecnologia e por famílias menores também, assim. Então, acredito que seja isso, né? Com a movimentação de milhares de pessoas todos os dias, a Avenida Paulista é o centro financeiro de maior importância na cidade. Nela estão concentrados edifícios com diferentes tipos de arquitetura, a maioria que acompanha o estilo da metrópole paulistana contemporânea. A Japan House, por exemplo, é uma das mais novas obras da Avenida Paulista. Ela possui o objetivo de promover a cultura nipônica através da arte, cultura, gastronomia, tecnologia, e também possui sedes em Londres e Los Angeles. Suas instalações abrigam restaurantes, lojas, exposições, oficinas e até uma biblioteca. Sua arquitetura claramente contemporânea, com influência japonesa, com uma fachada decorada de bambus, se destaca de todos os outros prédios da avenida. Também temos o edifício Gazeta, da década de 50, com a famosa escadaria de 32 graus e seu painel em alto relevo na fachada. É hoje o maior patrimônio físico da Fundação Casper Libero e um dos cartões postais mais famosos da Avenida Paulista, e onde circulam em média 20 mil pessoas por dia. Mais uma obra popular é a sede da Fiesp. A sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo foi construída para se sobressair e se tornar um símbolo do desenvolvimento econômico do Estado. Inclusive, foi feito um concurso para a escolha do projeto arquitetônico. O resultado, inaugurado em 1979, foi esse prédio em formato de pirâmide, com 16 andares que abrigam, além da sede da Fiesp, um centro cultural, o SESI, o SENAI e diversos sindicatos. E por fim, mas não menos importante, a Casa das Rosas, um casarão no estilo francês e um dos únicos edifícios restantes da época, de início da ocupação dessa via, sendo usado para as diversas manifestações artísticas e culturais. Porém, se nos afastarmos um pouco e nos aproximarmos da zona sul de São Paulo, encontraremos cenários que são difíceis de encaixar em qualquer estilo arquitetônico, como as favelas. A definição da favela é toda e qualquer ocupação irregular de terrenos. O senhor morou aqui, Vitor? Sim, na verdade eu nasci aqui e morei até os 25 anos. E os meus pais moram aqui até hoje. Me dê um ponto de vista sobre a favela e de um ponto de vista, digamos, o mais arquitetônico possível. Na verdade, é uma arquitetura que não precisa de arquiteto, né? Simplesmente as pessoas constroem sem projeto, são feitas na medida do possível, elas vêm mais do desejo de cada um e da necessidade das pessoas. Bom, ele tem razão, pessoal. Afinal, a arquitetura não é apenas um teto sobre nossas cabeças. Não é quem fez, quando fez e onde fez.
é porque fez e o que ela representa. É uma forma de expressar uma manifestação artística. Dê mais valor à cidade que você mora, enxergue através do concreto, dos tijolos e do mármore. Toda obra tem uma história para contar, basta apenas sermos pacientes e curiosos. O suficiente para ouvir.